Olá, futura mamãe, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui contar pra você uma parte muito especial da nossa história. Olha, não foi um caminho fácil. Nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre amor, desafios, sobre fé e principalmente sobre sonhos que pareciam ser impossíveis. Só que Deus transforma a gente de uma maneira inimaginável. Só que a história que eu vou contar pra vocês, ela é tão intensa que eu resolvi dividir em duas partes. E hoje, nesse vídeo, vocês vão entender aonde e como chegou no momento mais importante das nossas vidas. Então, eu já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação pra você ver a parte 2 e bora pro vídeo. Eu e Mauro, a gente se conheceu em 2019 e a gente casou em 2021. Desde o início, desde quando a gente namorava, eu sempre deixei o Mauro ciente do meu diagnóstico de saúde. Eu sou diagnosticada com endometriose profunda, né? E isso significa que eu não posso gerar filhos. Então eu sempre deixei isso claro porque eu sabia que era algo importante. Porque no futuro era uma coisa que eu não queria ouvir, tipo, não vamos nos casar ou vamos nos separar por conta de filhos. Então eu não queria ouvir isso. Então desde o início eu sempre deixei isso muito claro pra ele. E essas coisas no início de namoro é muito vago, mas quando a gente começa a planejar a vida, a construir sonhos, esse assunto ele se torna, né, à tona, ele vem à tona. Mas sabe aquela coisa de quando o sonho começa a virar realidade, tudo muda? Pois é, mesmo eu sabendo da minha condição de saúde, em meio a tudo isso que aconteceu, essa cicatriz, né, essa ferida, ela ainda era muito aberta e não estava cicatrizada dentro do meu coração mesmo. Para vocês entenderem melhor a história, deixa eu voltar só um pouquinho no passado. Eu descobri a endometriose com 22 anos, sofri com ela por 7 anos, né, contando do tempo que eu tive a primeira menstruação até de fato descobrir a doença. Então, depois de muitos e muitos exames, já separada do meu primeiro marido, esse meu primeiro relacionamento foi um relacionamento abusivo e eu convivia com essa doença sem nem saber. Durante os 4 anos que eu tive casada, eu nunca engravidei e nem suspeitava por quê. Hoje a gente entende que é tudo livramento de Deus. Então, só depois da minha separação que eu comecei a investigar o motivo, né, de eu sentir tantas dores, aquelas dores absurdas que eu sentia, na verdade, desde a adolescência, que o diagnóstico ele veio à tona. Porque, sabe, eu passei anos ouvindo que sentir cólica era normal. Sentir cólica era só um período ruim da mulher. Minha mãe, inclusive, dizia que isso era normal, que todo mundo tinha cólica, que mulher tinha cólica mesmo. Os médicos viviam dizendo que era só um período ruim, me passavam um monte de pomada vaginal para usar, que no fim não era. Então eu deixo bem claro aqui nesse vídeo que endometriose não é um período ruim. É uma doença séria, gente, que afeta milhões de mulheres no mundo. E é uma doença extremamente agressiva e, no meu caso, ela destruiu muitos sonhos. Do tempo que eu fui diagnosticada até hoje, eu já passei por 3 cirurgias. E agora, em 2025, eu vou passar pela 4ª, né? Porque as minhas trompas, as 2 trompas, elas já estão totalmente tomadas pela endometriose. E eu preciso fazer a retirada delas para que não afete outros órgãos meus. Então eu tô abrindo esse espaço aqui no vídeo, rapidinho, sem prolongar muito, que é para alertar outras mulheres. Se você tá sentindo algum tipo de dor menstrual que te capacita de fazer algo, você não tem que aceitar que isso é normal. Não cai nessa de que cólica é só uma cólica, só um período ruim. Se cuida e busca ajuda médica, tá bom? Combinado? Mas vamos lá, então, voltando para nossa história, possibilidade, né, de não ter filhos era uma coisa que me machucava. E depois que eu e Mauro casou, isso ainda assim ficou muito mais intenso. Ter filhos era um sonho incomum nosso. E aí, por conta disso, e por conta inclusive do meu diagnóstico, a gente começou a tentar engravidar muito cedo. Isso no nosso primeiro ano de casamento mesmo. Porque muitos médicos diziam pra mim que quanto mais cedo eu engravidasse, mais a possibilidade disso acontecer era real. Mas, gente, quando eu tô dizendo pra vocês tentar, é tentar
de tudo mesmo. A gente fez de tudo. Falassem pra mim em algum momento que tomar leite com manga engravidava, eu tava lá misturando os dois e bebendo. Eu fiz tabelinha, eu contei período fértil, a gente tinha relação na ovulação. Se falasse que ficar de ponta cabeça engravidava, eu tava lá ficando de ponta cabeça. Não sei se todo mundo sabe, mas Mauro tem uma religião e ele é um bandista e eu sou cristã. Mas a gente se entende muito bem com nossas religiões, né? E um participa da religião do outro. A gente começou até pedir intercessão para os guias, né? Para todos os guias, sem exceção. E a gente fez vários trabalhos para tentar engravidar. Vários. Então, isso meio que virou uma obsessão. E nos primeiros 2 anos nossos de casado, a gente quase não aproveitou nada. A gente ficou doente emocionalmente, sabe? Totalmente esgotado. Mauro entrou em depressão. Eu perdi minha identidade toda. A gente chegou num ponto que a gente tava destruindo nosso casamento. Até com todas as letras, assim, eu desisti. Eu literalmente desisti de tudo. E aí foi quando dei entrada a um luto. O luto começou, tive um luto extremamente pesado, eu me afastei de Deus, eu perdi completamente a fé, eu comecei a questionar tudo, por que comigo, por que Deus está fazendo aquilo comigo, logo eu, que sempre tive o sonho de ser mãe, logo com o Mauro, que sempre teve o sonho de ter filho, e eu não aceitava de jeito nenhum. A minha única relação com Deus era para reclamar e ficar questionando ele do porquê. Enquanto eu me perdi, gente, me perdi totalmente nesse sofrimento. Eu não sabia mais quem eu era, eu fiz coisas que eu não gosto de lembrar. Meio que sozinha acabei torturando o nosso casamento, né? E o Mauro, né, vocês devem estar se perguntando como é que o Mauro se sentiu em relação a isso. O Mauro, em meio a isso tudo, ele sempre esteve do meu lado, ele não me abandonou sequer um momento. Mesmo quando eu machuquei muito ele, não parecia ser mais eu mesma. Eu me perdi totalmente. E aí começou o nosso processo de cura, né? A adoção, ela não foi plano A da minha vida. Na vida do Mauro, sim. Na minha, não. Mas uma coisa, nós dois, a gente tinha certeza, a gente estava alinhado com isso. Eu queria ser mãe e Mauro queria ser pai. Para ele, a adoção já era uma possibilidade meio que natural. Porque o Mauro sempre falava que queria ter muitos filhos. E ele não queria obrigar a esposa que ele tivesse, né? Na época ele sempre falou isso desde muito novo. Então ele não queria obrigar a esposa que ele tivesse, talvez se ela não pudesse ou se ela não quisesse engravidar. Então para ele sempre existiu outras formas de construir família. Mas eu, lá no fundo, eu ainda não conseguia enxergar isso. E aí, gente, foi preciso eu ter que chegar no fundo do poço para encontrar uma resposta. A resposta veio de uma forma totalmente assim inimaginável. Foi a melhor resposta que Deus podia me dar na vida. Vim em casa, um dia comum, um dia normal na vida de uma pessoa, fazendo faxina e escutando música no YouTube, no talo, sabe? Música bem alta. Tava escutando sertanejo, inclusive. O Mauro não tava, a minha irmã tava na escola, essa época minha irmã morava com a gente. E aí, do nada, veio um anúncio no YouTube, né? No meio do que eu estava escutando. Eu não tinha YouTube Premium naquela época, diga-se de passagem, eu acho que nem existia. E aí, o anúncio que entrou em cima do vídeo que eu estava ouvindo era um clipe e era um louvor. Esse louvor falava sobre a história de Jó. Dispenso aqui explicar para vocês sobre a história de Jó, muita gente deve conhecer, mas o refrão da música dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo foi me atingindo, sabe? Foi dando aquelas pontadinhas no peito, e aí eu fui até a sala para entender o que era que estava acontecendo. E, gente, parecia que eu estava literalmente sendo convidada por Deus para sentar no sofá e prestar atenção na letra daquela música. E aí, quando eu sentei no sofá e comecei a prestar atenção na letra, eu senti uma coisa assim que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E eu parecia, assim, real, que Deus estava sentado do meu lado, sabe? Acompanhando a letra junto comigo. E era como se ele estivesse ali todo o tempo pedindo para que eu prestasse atenção no que estava sendo falado. E realmente prestei atenção. E, gente, eu chorei muito. Eu chorei muito. Chorava de soluçar. Sei que eu tava colocando para fora, assim, vomitando anos de dor acumulada. E aí,
de tanto que eu chorei, parecia que literalmente eu tava vomitando aquela dor pra fora. Parecia não, eu tenho certeza que foi, que aquele sentimento todo que eu sentia tava sendo expulso de dentro de mim. E aí o meu corpo estava reagindo ao que minha alma já estava entendendo. Deus, naquele momento, ele estava me curando, me transformando ali. E aí, quando literalmente eu parei, me acalmei, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. A dor ainda estava ali, mas ela não me esmagava mais, sabe? Aí eu me senti leve, gente, pela primeira vez, depois de muito tempo. E literalmente voltei a sorrir. Aí, depois de tudo isso, que eu comecei a entender, veio muitas coisas na minha cabeça, inclusive de que o meu desejo e o desejo do Mauro era ser pai e ser mãe. Era só isso que a gente queria. Então, se a gente não podia engravidar, por que não a adoção? E aí isso começou a entrar no meu peito de uma forma mais leve. Mas, gente, presta atenção, eu tive que primeiro passar por todo um processo de cura, um processo de transformação para entender isso na minha cabeça, né? E quando entrou, literalmente entrou como um desejo, né? Como algo que era possível, como uma coisa que iria trazer vida pra gente de novo. E aí a gente começou a pesquisar sobre adoção e tudo mais, e a gente dá o primeiro passo. No meio desse primeiro passo, né, a gente teve mais uma vez problema no casamento, eu e Mauro. A gente passou por momentos muito difíceis e a gente precisou se reconstruir primeiro como casal. Então a gente paralisou nosso processo de adoção novamente e começamos a fazer esse processo de recuperação entre nós mesmos, né? A gente começou a fazer terapia, a gente ia para o Templo de Salomão toda quinta-feira e participava da terapia do amor. Eu fui batizada nas águas lá dentro do Templo de Salomão. Então, assim, ali foi momentos importantes pra gente até chegar ao ponto de que a gente se mudou aqui pro interior, que é onde a gente realmente teve todo o processo de cura, né? Mas em meio a esse processo de cura, a gente retomou a adoção e a gente continuou dando nossos passos, né? E aí a gente literalmente iniciou o processo de adoção, entregou no fórum todas as documentações essas que a gente demorou quase um ano para conseguir juntar todas. Meses de espera e a gente quase desistiu tudo de novo. E a gente precisou fazer, né, um curso preparatório para adoção, que todo casal ou pessoas que querem se habilitar passam por esse curso. E a gente conheceu 2 casais, que inclusive a gente mantém contato até hoje. São pessoas que a gente tem um coração com muito carinho. E aí foi em meio a conversas, né, por um grupo de WhatsApp que a gente tinha juntos, que a gente descobriu sobre a Busca Ativa, que é um projeto, né, que ajuda a conectar crianças com pretendentes à adoção. E até então a gente nem sabia, sabe, que isso existia. Mas aí, gente, foi esse projeto que mudou tudo. O projeto do Estado do Espírito Santo, chamado Esperando por Você. Esse projeto eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você esteja curioso para entrar e ver. Logo quando a gente recebeu o link, eu lembro como se fosse ontem. O Mauro estava no trabalho, eu estava no meu trabalho e estava todo mundo conversando pelo grupo, né? E aí mandaram o link, ele entrou e eu entrei. Os 2 entraram no mesmo momento. E aí, coisa de minutos, o Mauro compartilhou o link de um garotinho de 9 anos comigo no WhatsApp. E depois que ele colocou o link, ele escreveu a seguinte frase: eu sei que esse menino não tá no nosso perfil, mas eu tenho certeza que ele é meu filho. E aí ele perguntou pra mim se eu podia assistir o vídeo dele e se depois que eu assistisse, se eu podia pensar, não precisava responder naquele momento, mas que ele queria muito preencher o formulário dele, né, como pretendente à adoção. Eu assisti o vídeo do Jefferson mudou, a minha percepção de adoção mudou totalmente. Gente, foi uma conexão assim que eu não vou saber explicar, porque foi algo grandioso que aconteceu com a gente. E aí, aqui termina a primeira parte da história. No próximo vídeo eu vou contar tudo sobre esse momento, vou contar como que nossa vida mudou pra sempre, quem era esse menino, o que aconteceu depois, como foi nosso processo de adoção. Então, vocês não vão poder perder essa continuação. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, comenta aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida,
ou alguma coisa que você queira que eu comente no próximo vídeo, que eu enfatize isso, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder também as dúvidas de vocês no final da parte 2, pretendo fazer isso, né? Então é isso, galera, nos vemos na parte 2 desse vídeo.